Boa tarde, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Amiga Espírita. Hoje estudando o nosso livro Sinal Verde, capítulo 43 hoje. Estamos aqui na reta final. Enquanto o pessoal vai entrando, deixa eu mandar uns aviõezinhos também para quem estiver por aqui. Mandar meus aviões. Só que for entrando, vai puxando uma cadeira aí, ficando à vontade, que daqui a pouquinho eu volto. Vamos vendo aqui. Boa tarde, Ari, seja bem-vindo. Carol, bem-vinda também. Vamos esperando aqui. João Carlos, boa tarde. Hoje nós estamos no nosso capítulo 43. Chama-se Divergências. Deixa eu ir preenchendo aqui. Enquanto o pessoal for entrando, a gente vai esperando mais um pouquinho. Patrícia, boa tarde, seja bem-vinda. Dar mais uns minutinhos para o pessoal entrar, ouvir uma palavra. Tomara que a internet ajude hoje. Tava ruim a internet esses dias, João? Aqui de manhã tava, mas eu acho que é conexão de casa mesmo, que aí ficam duas pessoas em reunião, aí fica complicado, né? Boa tarde com muita luz para todos nós, né? Vitor, boa tarde, seja bem-vindo. Hoje eu mandei um aviãozinho. Vamos indo, né? Deixa eu ver se a minha mames vai entrar. Esperar mais um pouquinho, daqui a pouco ela aparece. Vamos vendo. Hoje é Divergências, eu vou ler junto com vocês, porque eu acabei não lendo no dia de hoje. Nossa, na região tava impossível fazer alguma coisa. Nossa, que ruim. Que horrível, né? Ficar assim. É muito ruim. A cair na internet o tempo todo, né? E voltando. Isso atrapalha bastante. Vamos ver. Ah, não conseguiu ver a Babi ontem à noite. Eu acabei não vendo também. Pra mim, às vezes, é corrido de ver esse horário, né? Ver na parte da noite, assim, comecinho da noite, fica bem difícil. Mas vamos vendo, né? Esperar mais um pouquinho. E daqui a pouquinho a gente já começa. Então, o pessoal que for entrando também, a gente vai dando boa tarde aí. Martiele, Pensamento Espírita, bem-vinda, boa tarde. Vamos ler mais um texto, então, hoje. E vou começando aqui, então. Vamos lá. Divergências. Lembre-se de que as outras pessoas são diferentes. E, por isso mesmo, guardam maneiras próprias de agir. André Luiz já nos lembra aqui, né, que a divergência ela tá em todos os lugares e que as pessoas elas têm maneiras diferentes, né, de agir e de reagir. Babi e Mames entraram juntas. Boa tarde, gente. Sejam bem-vindas. Comecei agora. Falei, né, eu imaginei, Mames, você estava atrasada por algum motivo. Falei, eu vou começar aqui e aí for entrando, o pessoal vai vendo, né? Tava indo aqui bem devagar. Jussara, seja bem-vinda, boa tarde. Estamos lendo aqui Sinal Verde, tá bom? 43 divergências. Então, André Luiz já fala aqui pra gente que, como nós somos diferentes, somos pessoas diferentes, somos espíritos diferentes também, muitas vezes com a idade aqui, né, física atual muito próxima, mas cada um com uma vivência também,
E nós somos assim, nossas experiências elas são diferentes e a gente guarda maneira diferente de agir. Por mais que nós pensamos iguais e tenhamos afinidades com muitas outras pessoas, muitas vezes a maneira de agir e reagir são diferentes entre nós e outras pessoas, né? Alma feminina e Jesus é você, né, Elizabeth? Me fala. Só confirma. Boa tarde, bem-vinda. Que eu segui hoje, eu acho que é esse perfil, né, que você está agora. Tranquilo, beleza. Vamos lá então. Esclarecer a base de entendimento fraterno, sim. Polemicar, não. Olha só que engraçado, ele usa a palavra polemicar, de fazer polêmica, né? A gente usa polemizar, né, hoje em dia, acho que não usa mais polemicar. Acredito que seja a mesma coisa. Ai, é muito parecido o perfil, então me desculpa, Simone. Eu pensei que era outra pessoa. Acho que o nome é muito parecido. Mas vamos lá. É muito difícil, né? Quando as pessoas têm opiniões divergentes, elas se esclarecerem e conversarem e muitas vezes falarem: olha, eu não concordo com determinada atitude e assim a gente, né, vai conversando, cada um expõe seu ponto de vista, ninguém é obrigado a concordar 100% com ninguém. E muitas vezes a gente faz até o contrário, né? A gente vai trazendo um monte, um monte de um monte de outras pessoas e contando essa história para outras pessoas e contando que não se dá bem com o outro, e ao invés de a gente entrar em contato direto com a pessoa que você não concorda, você fica agindo por terceiros, né? E isso é uma maneira também de fazer essa polêmica, né? De levantar esse ponto e acabar não resolvendo. Só um minutinho. Vamos parar, por favor, filho? Murilo? Sem bater? Hoje ele está em casa. Aí, né, começa a batidinha aqui e eu me desconcentro. Desculpa, pessoal. Está difícil de escrever, está cortando. Ah, deve estar ruim embaixo, né? Linda Mi, boa tarde, bem-vinda. Então, às vezes a gente acaba fazendo tudo, menos esclarecer. Tá difícil, João, ó, porque a internet tá boa, meu carro da banana parou. E eu tava falando e o Murilo batendo alguma coisa aqui, ficar tum, 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 e eu não conseguia pensar. Bota o fone aí, vai um pouco longe do carro da banana. Que hoje tem umas interrupções. Mas vamos lá, vamos seguindo. Então, a gente tende a fazer muita polêmica, né? E acaba, em vez de esclarecer e tentar entender com a pessoa, a gente acaba trazendo outras formas aí de dizer que não concorda com o assunto, mas acaba não esclarecendo com a pessoa que você não concorda, né? A gente tem coragem para fazer essas coisas, né? Muitas vezes dar a volta e fazer fofoca e não tem coragem de ir lá conversar com a pessoa, olhar nos olhos e falar: olha, isso aqui não foi legal. Nós pensamos diferente, infelizmente é assim, eu penso assim, você pensa assado, e tentar esclarecer, né? Ju, boa tarde. Ana Simon, boa tarde também, sejam bem-vindas, viu, meninas? Vamos lá. Antagonizar sistematicamente é um processo exato de angariar aversões. Então, acredito que seja muito do que a gente está falando aqui, porque eu estou lendo esse texto hoje também, direto com vocês, né? Não fiz o estudo hoje antes. Então, muitas vezes a gente se coloca averso a uma coisa, você não concorda, e a gente tem o costume, eu estava até falando esses dias pro Murilo, que criança, quando a gente vê assim, desenho animado, você vê uma situação, né? A criança, ela é muito binária, sim ou não, branco ou preto, mal e bom, vilão e mocinho, e muitas vezes a gente carrega isso para nossa vida. Então a gente acha que o que é ao contrário do que você pensa, então eu sou bom e o outro é um mal.
E aí eu não posso concordar, vira o inimigo, né? É igual criança também, se não é amigo, é inimigo. E aí a maturidade mostra pra gente que as coisas não são assim. Você pode ter vários pontos de vista e acabar não sendo nem o certo e nem o errado, às vezes um tendendo um pouco mais para o certo, outro talvez pense em uma outra coisa, às vezes os dois estão certos e são pontos de vista diferentes. Então, a gente acaba vendo que não é necessário você criar uma versão, você estar do lado oposto, você tomar só um lado. Quanto mais a gente entende que as divergências existem, mais a gente começa a compreender também a posição do próximo. Aprendizes espíritas, sejam bem-vindos, boa tarde. Elizabeth, boa tarde. Bem-vinda. Aí ele fala assim, ó, você pode claramente discordar sem ofender, desde que fale apreciando os direitos do opositor. Então, você não quer dizer que você concorda com a pessoa que você vai sempre dizer flores. E aí, ou às vezes você acaba, ou quando você discorda da pessoa, você precisa ser rude, ser grosso, brigar, gritar. E eu sei, Elizabeth, por isso que eu brinquei, falei bem-vinda e deu um sorrisinho. Eu sei que é você. Eu sei sim. Ó, o João falando que ele é um pouco criança. É, João, e a gente tem essa tendência, né, do 8 ou 80, como se fala. E às vezes tem ali um meio termo, né? Tem que ter um, sei lá, um 30 e pouco, um 40 e pouco ali, né, entre o 8 e 80. Mas é difícil a gente encontrar esse equilíbrio. E principalmente quando é algo realmente o oposto do que você pensa. E você saber lidar com isso sem ofender, sem ser rude, sem se exaltar, porque também quando a gente se exalta, a gente acaba perdendo a razão, né, num ponto. E quanto mais a gente explode, a gente não consegue nem raciocinar para falar alguma coisa, né? Wanda, boa tarde, bem-vinda. Renato, boa tarde, bem-vindo também. E aí a gente começa a aprender que nem tudo é assim, né? Nem tudo é o 8 ou nem tudo é o 80. A gente tem que ali saber negociar essas habilidades, né, de se chegar no meio termo, de ter um equilíbrio entre o que é necessário, o que você precisa, o que você pensa, e a gente tem que cuidar das nossas ações, né? Principalmente a Wanda aqui falando que chegou e já vestiu a carapuça. Olha só, tá vendo? Não entrou aqui à toa. Elizabeth falando, cada um só sabe o que dá, devemos entender, com certeza. E a gente também só se responsabiliza por nosso lado. Você fala, olha, eu não vou ofender, e também quando uma pessoa de repente vai te ofender, porque isso vai acontecer. Né? A gente não controla o mundo, a gente não tem como controlar a reação das outras pessoas. Mas quando isso acontecer, você fala, nossa, eu tenho que manter o meu equilíbrio, mesmo que a gente pense diferente e venha falar horrores pra gente, né? Porque quem não concorda e já trata de uma maneira rude, muitas vezes vai bem na nossa ferida, bem usar aquela palavra que a gente não gosta, que a gente fica bravo, sabe? Aquelas palavras ou um jeito que mexe com a gente, né? Se fosse pra gente receber esse tipo de crítica, de ofensa sorrindo, estaria todo mundo aqui evoluído, né? E a gente não consegue assim sorrir, ficar tudo bem, né? A gente se afeta. Por isso que a gente tem que fazer a nossa parte e entender também que o outro tá fazendo aquilo que ele acha melhor, né? E que muitas vezes a gente não concorda e segue a vida. Aloísio, boa tarde, bem-vindo. Laiane, boa tarde, bem-vinda também. É só pisar no orgulho, né, Wanda? E esse orgulho é difícil, né? Às vezes a gente tem uma opinião e todo mundo tem o direito de repente, pesquisar mais, de ver uma notícia e acabar descobrindo que aquela sua opinião já não é o que estão dizendo, né? Deu uma atualização aí. Hoje em dia, então, com essa pandemia e com todas essas informações, às vezes o que a gente pensava no começo já não foi mais, e agora então
com essas novas variantes, a informação muda completamente, e aí a gente vai deixando, né, esse orgulho de lado, falando, nossa, talvez eu não tenha pesquisado. E você pesquisa e a gente sabe que não precisa ficar ali, né, com o pé ali preso naquela opinião para sempre. Eu sou assim e eu não vou mudar, porque as coisas não são assim. Todo mundo tá, né, nessa constante mudança. E cabe a nós também, né? Porque é um peso muito grande você falar, olha, né, eu tenho essa opinião e eu não vou mudar, né? E eu sou assim, eu vou brigar até o fim. E muitas vezes a pessoa tá fazendo só uma pose, só para não ser, só para não assumir que tá pensando de uma outra maneira, né? Deixar esse orgulho de lado. Ó, Luiz, eu posso não concordar com nada do que pensa, mas sempre defenderei o seu direito de manifestar o que você pensa. Exatamente, né? Mas isso aí também ser advogado, né, Luiz? E seus advogados estão bem acostumados, né? Se a gente pensar assim, porque cada um tem a sua retórica ali e como que defende, né, cada posição. E eu acho que o direito ele fica muito mais claro quanto a isso, né? Acho que as pessoas, principalmente que exercem funções, exercem profissões como a sua, elas vão entendendo, né, como é necessário você saber negociar, você estudar tudo aquilo que você está defendendo, tudo aquilo que você está falando. Então, abre um pouco, né, a cabeça em relação a isso. Acho que ajuda. Rosane, boa tarde, bem-vinda, viu? Estamos em divergências aqui, ó, tema bem bacana. E afaste as palavras agressivas do seu vocabulário. Mais uma vez, André Luiz aqui nos lembrando que a gente não resolve as coisas com palavras rudes, palavras que vão ofender a outra pessoa, e isso não vai trazer com que a pessoa entenda o que você está querendo dizer. Pelo contrário, você acaba criando até mais problemas. Porque a pessoa não vai ouvir quem está vindo nesse tom agressivo. E às vezes também não é um tom doce. Quando você precisa expor alguma coisa, você tem que saber o tom necessário para falar com as pessoas no momento necessário. Jesus sabia muito bem fazer isso, né? Como espírito modelo e guia para nossa humanidade. Então ele sabia se portar em frente a cada classe, em frente a cada pessoa ali, como que a pessoa ouviria melhor o que ele está falando, como o que ele conseguia pensar, o que o outro estava pretendendo com aquela pergunta, e muitas vezes devolvia com outra pergunta, né, fazendo a pessoa raciocinar e sem agredir ninguém. Porque muitas vezes o que a pessoa precisa, essa pessoa que está, né, de antagonista, está divergindo da sua opinião, o que ela precisa às vezes é refletir, é imaginar a maneira que você pensa. E aí, a partir disso, concordar ou discordar, porque muitas vezes são duas pessoas falando, às vezes as duas estão falando a mesma coisa e estão discordando. Então a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Elizabeth aqui falando, devemos dar um limite a todos, pois não podem fazer de nós a válvula de escape. Mas, quando está nervoso, não adianta ficar também, espere a pessoa se acalmar. A gente tem que entender, né, como que é o outro, como é a reação do outro. Muitas vezes você também ficar irritado e nervoso, você vai dando mais combustível para aquela briga e é uma coisa que eu, assim, estou aprendendo constantemente, eu digo a vocês, porque a primeira reação de quem já é explosivo, de quem reage assim, né, que quem já tem o costume de reagir dessa maneira mais explosiva, é realmente você sair falando. E aí você, né, alguém vira a sua válvula de escape. Se você não fala direto com a pessoa que está causando esse problema, você estoura o tempo todo. E aí, com a maturidade, você vai aprendendo que o melhor, às vezes, é silenciar. Ou esperar o momento certo para falar aquilo, né? E as palavras agressivas, elas nunca resolvem. E mesmo que o outro também fale de maneira agressiva, não significa que você tem que responder no mesmo tom. Né? Se a pessoa usa o seu vocabulário de maneira assim, deixa ela usar sozinho.
Ninguém é obrigado a ficar no mesmo nível, né? Nesse baixo nível de comunicação. Tanto quanto nos acontece, os outros querem ser eles mesmos, na desincumbência dos compromissos que assumem. Então, né, a gente vai vendo as pessoas tendo as opiniões delas e vão entendendo que as pessoas às vezes têm uma necessidade muito de se expressar dessa maneira, de fazer um ponto de vista. Muitas vezes você quer ser uma pessoa que defende determinada causa, então a gente fica às vezes procurando muitas posições, muitos papéis mediante a sociedade, e eu defendo tal coisa, eu acho assim. E a gente fica procurando essa identidade o tempo todo, né? E muitas vezes não, a gente precisa estar aberto a todas as opiniões. Aqui em casa, minha filha, que é nervosa, e eu deixo se acalmar. Depois eu falo. É difícil para ela também, viu, Elizabeth? Não é fácil, acho que para nenhuma das duas. É difícil para os dois, acho que para quem convive com alguém assim e também para quem é, porque muitas vezes a pessoa não quer ficar nervosa, ela não quer se irritar. E aí vira, né? Você acaba virando a válvula de escape, porque não pode falar para determinada pessoa. E é difícil a pessoa assim tomar consciência, né? Para se acalmar, para serenar, perceber que precisa silenciar, principalmente quando você é mais novo, né? Então ela vai aprendendo também, assim como todos nós estamos aprendendo alguma coisa, né, com isso. Existem inúmeros meios de auxiliar sem ferir. Não significa, né, que se a pessoa está precisando de uma ajuda e você vem e já vem falando de uma maneira não tão legal com ela. Você tem que ter muito tato para ajudar as pessoas, e mesmo quando é uma situação que foi uma coisa errada que foi feita. Porque também cada um assume uma responsabilidade das coisas. E a gente, às vezes, não tá nessa posição quando vai ali auxiliar, também ficar julgando, ficar criticando. Muitas vezes você tem que ajudar, né? Ajudar sem julgar, como o Aloysio está dizendo. Que às vezes foi uma decisão errada mesmo, foi necessário que tivesse sido feito assim, e é daqui para frente, né? Catarine, boa tarde, bem-vinda, viu? Vamos lá, continuando aqui. Geralmente, nunca se discute com estranhos, e sim com as pessoas queridas, né, gente? Quem nunca? Visto isso, valeria a pena atormentar aqueles com quem nos cabe viver em paz? Vale a pena? É o que eu sempre digo, né? As pessoas que mais tiram a gente do sério são as pessoas mais próximas. Por quê? Porque são as pessoas que a gente se importa. Então, se viesse aqui um vizinho que eu mal conheço e falasse: ai, Flávia, como você é arrogante, olha como você fala, né? Vamos imaginar assim, né? Não gosto do jeito que você fala de uma maneira, sei lá, soberba, orgulhosa e tudo mais, né? Você vai falar: meu, nem te conheço, né? Quem é você para saber alguma coisa da minha vida? Não é assim que a gente pensa? E aí, quando a gente se importaria, que nada, você não vai dar bola para que um vizinho vai te falar, não é uma pessoa que você mal conhece, que não é um amigo seu. Por quê? Porque às vezes falou e nem sabe de nada, mesmo que você seja assim, mas você vai falar: ah, ela não sabe de nada, né? E quando uma pessoa próxima faz esse mesmo tipo de comentário para você, quando um parente, um amigo vai lá e dá uma cutucadinha, né? Bem naquele ponto ali que a gente sabe que precisa melhorar ainda, que muitas vezes a gente está lutando para melhorar. E vem essa cutucadinha. O que vai mais mexer com a gente? Com certeza a segunda pessoa, né? Que é o familiar, que é o amigo, que é essa pessoa querida. Por quê? Porque quando ela fala, ela atinge profundamente o nosso coração, ela entende a gente,
Você compartilha as coisas com ela. Então, se ela falou algo para você, mesmo que seja de uma maneira branda, uma maneira tranquila, aquilo vai te mexer muito mais do que se fosse uma pessoa estranha. E quando a gente fala em discussão ainda, é pior, porque quando você discute assim, é uma pessoa que você gosta, que você se importa, uma pessoa que você ama. E a gente fica culpado, com a consciência pesada, fica querendo também que o outro esteja bem, porque a gente se preocupa com o bem-estar da pessoa. Então, e isso muitas vezes é feito, e essas experiências elas são feitas para que ambos aprendam, para que os dois lados saibam lidar de maneira melhor, muitas vezes com uma discussão, com uma divergência de opinião. E isso faz com que as pessoas cresçam também e aprendam: olha, eu amo você, você é um amigo muito querido, e embora a gente não concorde em determinado ponto, eu ainda quero a sua amizade, porque a gente não tem coragem de dizer isso, né? A gente não consegue. A gente às vezes prefere que alguém cutuca em alguma opinião e respondemos assim, do que de repente você falar isso, né? Falar, olha, não, isso que você falou me magoou, né? Eu fiquei triste com o que você me disse, porque a gente não consegue às vezes expressar tão bem como a gente sente e a gente sempre fica achando que o outro já entendeu o recado. Então você fecha a cara, você fica meio quieto, né? Você responde mais ou menos a pessoa assim, né? Meio monossilábico, né? E aí você acha que a pessoa entendeu e às vezes a pessoa também não entendeu. E amizades são cortadas, familiares são afastados, muitas vezes por essa falta de comunicação. Então vamos sempre pensar, né, como que a gente está reagindo em relação a isso. Será que o ponto, né, que foi discutido era tão importante assim? Muitas vezes não, às vezes o nosso orgulho ali que tomou conta, a nossa vontade ali de se pertencer defendendo uma causa. Então vamos raciocinar o quanto que essas divergências estão trazendo de mal para a gente por conta das nossas reações. Porque se você tem uma discussão e um acaba não brigando, um fica na turma ali, tu deixa disso, tudo bem, né? Vamos deixar isso aí pra lá, não tem problema. As coisas acabam até ficando melhores, né? E aí um cede um pouquinho daqui, outro cede um pouquinho de lá. E às vezes até brinca que, olha, não concorda mesmo, né? Eu penso de um jeito, eu defendo tal posição, você defende outra e a gente vive bem, porque não precisa ficar discutindo disso. Ninguém quer convencer o outro de algo, porque tem coisas muito mais importantes do que algumas divergências que você tem numa amizade, no relacionamento com o familiar. Às vezes é uma coisinha pequena que nem vale a pena. E segue a vida assim, sabe? Seguir de maneira mais leve, porque com certeza a nossa vinda para cá com essas pessoas mais próximas não foi para a gente ficar discutindo com o outro ou de eu convencer o outro da minha opinião. Foi para quê? Para a gente aprender a conviver melhor, a gente se unir, a gente mostrar esse amor um pelo outro, esse amor que ele cura qualquer divergência que se tenha, qualquer raiva, qualquer mágoa, qualquer ressentimento, qualquer relação de ódio que você cultivou com essa pessoa nas existências anteriores. Então, quando vem um amigo e um familiar dessa maneira, as coisas não são ao acaso. Muitas vezes é uma pessoa que você ainda precisa aprender a lidar. E que ela, na sua caminhada de evolução, que pode ser ali completamente diferente da sua. Mas se vocês estão juntos ali tão próximos, tem algum motivo para que isso aconteça. E a gente tem que respeitar. A gente tem que respeitar que temos que viver com muito respeito, com paz, com amor e ajudar naquilo que pode, ajudar naquilo que a pessoa dá uma brechinha ali que ela possa ser ajudada. Então vamos sempre pensar nisso, vamos ser sempre os primeiros a não discutir. Se acontecer uma situação e der aquela vontade, a gente segura, porque quando um não quer, dois não brigam, né? Como dizem. A gente pode ser esse um sim, com certeza.
Aí ele continua, ó, aprendamos a ceder em qualquer problema secundário para sermos fiéis às realidades essenciais. E é exatamente isso que eu estava falando, né? A divergência muitas vezes é um problema secundário, uma coisa pequenininha. É uma coisinha pequenininha que não tem problema. Pra que, né, pegar aquela lente ali da lupa e aumentar esse problema e fazer com que isso vire um dia a dia de discussão, de tormenta? O que isso tá te trazendo de bom? Então, isso é importante? Muitas vezes não. Muitas vezes não é o mais importante. É só um ponto ali a ser trabalhado, às vezes nem é o problema, e sim o relacionamento que precisa ser revisto. Se alguém diz, a última frase agora, vamos prestar atenção. Se alguém diz que a pedra é madeira, é justo se lhe acate o modo de crer. Mas, se alguém toma a pedra ou a madeira para ferir a outrem, é importante argumentar quanto à impropriedade do gesto insano. Então, o que ele fala assim, quando você tem uma situação que a pessoa diz, o que eu entendi, né? Vocês também podem falar, por favor. Mas quando você tem uma situação, até mesmo a pessoa fala, né? Ah, tá discutindo, fala, a parede aqui ela é branca, e a pessoa tá discutindo que a parede, né? Essa parede aqui é rosa. Essa parede aqui não é branca, imagina, ela é rosa, olha só. E vale a pena discutir por conta disso? Não, é branca, não tá vendo, não sei o que, mas a pessoa não tá querendo ver, né? É só uma maneira de falar que às vezes a pessoa está crendo realmente nisso. Só que se isso está sendo ferramenta para atacar outra pessoa, né, que já tem um terceiro envolvido e você vê que é uma mentira, você vê que vai ferir, é a nossa obrigação avisá-lo quanto a isso. Então a gente tem sim que falar, olha, não vai prejudicar a outra pessoa, não faça isso, não engane o outro. Não haja dessa maneira com o outro. Você fazer com você mesmo no que você crê, tudo bem, mas não leve a pessoa para o caminho errado. Não faça isso, né? Não carregue mais dívidas com você. Então ele fala assim que a gente precisa argumentar, a gente também não precisa fechar os olhos. Se simplesmente é uma coisa que você vê que não vai prejudicar ninguém, o problema é da pessoa, a opinião é da pessoa, mas a partir do segundo momento, pelo que eu entendi aqui da frase dele, a partir do segundo momento que você vê que está prejudicando mais pessoas, que está envolvendo mais pessoas, você se coloca também na obrigação de conversar com a pessoa, de argumentar, de alertar, de colocar a sua opinião e não simplesmente ficar em cima do muro ali, deixando a pessoa, né, tomar as ações dela. E é uma linha muito difícil, assim, de a gente manter, né, esse equilíbrio. Quando devo agir ou não. Mas ele fala, assim, que é importante a gente argumentar. Então, é importante a gente colocar a nossa posição, né? Mais uma vez aqui falando de Jesus. Jesus não passava a mão na cabeça das pessoas. Se a pessoa vinha falar uma coisa para ele que ele via que não era o certo, ele fazia a pessoa, né, da maneira dele raciocinar o porquê não seria, não impunha nunca a opinião dele, mas fazia a pessoa pensar. E se ela continuava assim, querendo fazer alguma ação, fazer algum mal ali geral, aí sim ele tomava também uma atitude. Ele argumentava, ele colocava a sua opinião e se organizava para que as coisas fossem mostradas, né, fossem vistas. E a gente tem a ação nas nossas mãos, mas sempre sendo feita de uma maneira branda, de uma maneira pacífica, de uma maneira que você argumente e respeite o direito do outro, mas que você sempre coloque muito a sua opinião e o seu ponto de vista de uma maneira correta, de uma maneira que fique muito clara e não de uma maneira agressiva. Que isso é o mais importante. Com agressividade a gente não chega em lugar nenhum. João falando aqui, o que eu mais tenho feito é ceder. Por isso que eu te falei daquele livro da Hermance. Não é fácil, né, João? A gente vai aprendendo isso. E muitas vezes, né, não tem uma verdade só, né? Tem a sua, a minha e a real verdade, às vezes até mais verdades por aí, né?
Então a gente não pode ser tão radical nesse sentido. E é isso, né, gente? Eu acho que a gente vai aprender a conviver em sociedade melhor toda vez também que a gente trata essas divergências de uma maneira melhor também. E não é fácil. Vem situações ali que você não concorda, mas a gente não controla todos. Vem uma situação que a gente fica um pouco mal, mas a gente tem que saber lidar também, né? E sempre, claro, deixar muito claro na parte da comunicação. Explicar sem brigar, sem discutir, muitas vezes falando mesmo que não concorda, né? Como a Luísa disse lá em cima, eu discordo, mas te dou o direito de colocar seu ponto de vista, que isso é importante, né? E seguir em frente. Porque é assim, né, gente? Só assim a gente consegue evoluir. Por meio da brutalidade, da imposição e de tantas outras coisas aí que a gente já viu pela história do mundo, a gente nunca tem o completo entendimento da sociedade. Então, se a gente quer sair um pouquinho dessa posição um pouco mais animalesca, essa posição que tem que ser com base, como nós temos aqui na doutrina, com base na fé raciocinada, esse é o caminho que a gente tem que fazer. E a mesma coisa quando a gente fala de divergência religiosa, porque também cada um tem uma crença, tem um ponto de vista e tem um direito de acreditar ou não acreditar, de ter fé e não ter, de discutir ou não, mas cabe a você não entrar no jogo, a você não fazer o mesmo de maneira ofensiva, mesmo que seja, e assim a gente vai aprendendo, né, a conviver. Tá bom, gente? Vamos lá, então, deixa eu agradecer o pessoal todo que tá aqui, a Luísio, Martiele, João, Vitor, Elizabeth, Wanda, Ju, Ana Simon, Patrícia, Carol, Mames e Rosane. Pessoal, muito obrigada, viu? Pela presença de vocês hoje. Amanhã nós temos mais um capítulo aqui, o número 44, e vamos finalizando já o livro Sinal Verde aqui, tá bom? Uma ótima tarde para vocês, fiquem com Deus. Tchau, tchau!